sei porque você falhou. Mas sem acusação, ok? Afinal, apontar o dedo, né, para os erros dos outros, já existe gente demais apontando o dedo para os seus erros, né? O negócio agora é entender que as coisas mudaram e você precisa ajustar a jornada para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então hoje você vai sair daqui no gás que a palavra de Deus vai gerar dentro de você, vai te empoderar. Então faz o seguinte, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, seu comentário, que é importante para a nossa jornada de construção e transformação de vidas ao redor do mundo. Então vamos para cima e entender o que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Vamos nessa! Eu vejo pessoas com potencial tão incrível que poderiam estar experimentando algo sensacional em suas vidas, mas não experimentam algo melhor porque elas não acreditam no potencial que Deus colocou nas mãos delas. Talvez você pode estar desistindo aí lentamente do seu potencial, bem devagar, e às vezes você nem tem essa percepção. Mas por que isso? Porque você experimentou um momento de fracasso, você experimentou a dúvida, você teve medo, algumas incertezas aconteceram para te fazer uma pessoa que aos poucos você está desistindo daquilo que Deus colocou no teu coração. Eu quero te dizer que todos esses sentimentos eles vão caminhar ao seu lado em todo o tempo tentando te paralisar. E um dos maiores inventores da história, o americano Thomas Edison, ele tem uma frase interessante. Muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto elas estão quando desistem. É isso aí. Então vem acompanhar comigo o que a palavra vai dizer lá nas Escrituras, dentro de um cenário, através da vida do profeta Ezequiel. Ezequiel 37, de 1 a 3, diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Esse texto que nós acabamos de visualizar aí, ele descreve uma visão dada por Deus ao profeta Ezequiel. Em um primeiro momento ele visualiza um cenário caótico, de desespero, cenário de derrota, calamidade, morte, dor e outros sentimentos que podem atormentar aqueles que estão na percepção por um olhar sentimental e humano, né? Entenda que você é humano e quando você se depara com algumas situações, é claro que elas vão te trazer um impacto, vai te marcar. E você precisa aprender na sua jornada que discernir ambientes serão sinais vivos e claros de percepção. Mas nossos sentimentos, eles não vão determinar como Deus vai agir. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu acho que, eu sinto que, acha menos, sente menos aí, tenha mais convicção e acredite no que você precisa fazer e tenha uma atitude. Apenas faça acontecer. E isso é bem claro lá em Hebreus 11:1, quando fala justamente o que eu preciso acreditar e fazer. E diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então entenda isso. Eu não preciso ver, mas eu creio. Entenda isso. Toda palavra profética liberada sobre a sua vida faz você entrar num cenário desenhado por Deus para você viver o que está acontecendo. Porque como Deus falou com o profeta, Ele também está falando com você. Se veja em cenários, em situações, como Deus te vê. Olha o que o texto diz e desenha na sua mente. Olha na visão. A mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel. A mão do Senhor movimentou ele de um local, e nesse local existe um cenário montado. Não tem como alcançar algo sem ter movimento,
Sempre vai ser necessário movimento. Então, observe os detalhes de cada palavra, o sentido que elas fazem, o movimento. E é claro que para algumas coisas acontecer em nossas vidas, é necessário sair do lugar, se movimentar, estar em movimento, e esse movimento você consegue enxergar novas possibilidades que aparecem justamente na sua jornada, ângulos diferentes de percepção da situação que você está enfrentando. Se você percebe no movimento o profeta descrevendo as percepções diferentes de cada ângulo que ele enxerga, você vai perceber que no meio desse vale que ele se movimenta, ele tem a percepção de um ângulo, ou seja, ele vê um vale de ossos secos. Mas lá na frente, ele já descreve um outro cenário, um outro ângulo que ele enxerga, e ele diz o seguinte: ossos sequíssimos, ossos secos. É claro que o seu estado emocional muda quando você percebe uma visão mais ampla por causa de todo o movimento que foi feito, né? Um primeiro cenário, um vale de ossos, e um segundo de vale de ossos sequíssimos. Algumas situações elas vão permitir que você se enxergue dentro desse vale, pelas limitações e dificuldades que você enfrenta na sua vida. Você já ouviu aquela frase, mas eu vou repetir: falhar é humano, mas permanecer no erro vai custar caro demais, né? Até outro termo usam, né? Mas falhar é humano, mas permanecer no erro vai te custar caro demais. Reflita sobre isso. Se você precisa experimentar mudanças na sua vida, você precisa de atitudes. Não adianta repetir as mesmas atitudes e esperar resultados surpreendentes, resultados mágicos. Mudar tudo vai exigir que você entre numa guerra com você mesmo. E se você olhar as escrituras, ela vai contar a história de pessoas, imigrantes. A Bíblia são histórias de imigrantes, pessoas que saem do seu lugar de origem e se movimentam para outra nação, experimentam uma outra cultura, uma outra alimentação, outros comportamentos. Isso vai acontecer desde Abraão, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, e posteriormente o povo de Israel, indo para o Egito e retornando 400 anos depois para a Terra Prometida. Percebe-se que existe aí movimentos de ida e vinda, conhecimento de novas culturas, e algumas situações são situações de transformações forçadas, como as passagens de Israel nos cativeiros, que ele teve que se submeter, e o retorno posterior à sua terra prometida. Talvez alguns não entendam o que é esse sentimento, mas eu tenho autoridade aqui para falar de mudanças. Mudanças, elas fazem parte da minha vida, porque eu sei o que é mudar de cidade, eu sei o que é mudar de estado, eu sei o que é mudar de país. Eu sei o que é mudar de continente, e eu posso falar como um imigrante em uma terra estrangeira, como eu estou aqui nos Estados Unidos. Sair do meu país, se adaptar a uma nova cultura, um novo idioma, vencer desafios, adaptações, experiências que te marcam. Existe um ditado que diz: terra que filho chora e mãe não vê. É tudo isso, e tudo isso você vai juntar e você vai perceber que são como troféus. Me faz um vencedor, uma decisão, uma atitude que eu enfrento para vencer os meus dilemas. Você pode estar se sentindo bem aí na sua região de conforto, né? Tendo uma boa casa, um bom carro, uma família abençoada, mas no fundo, tem algo a mais aí dentro de você, um desejo de algo a mais que não permite você se sentir completo. E eu sei o que é se sentir assim. Eu sei porque eu já passei por isso, eu já vivi isso. E depois de ver e analisar todo esse cenário, Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel, e eu vou voltar contigo lá no cenário bíblico que foi descrito, e eu vou parafrasear o que Deus estava falando para ele. Deus está falando assim para o profeta Ezequiel: essa situação aí que você vê pode ser mudada? O que você acha? E essa não é somente a pergunta que Deus faz ao profeta Ezequiel, é a pergunta que Deus está fazendo a você nesse momento.
O que você vê na sua vida que pode mudar? O que precisa ser mudado na sua história de vida? Como pode ser mudada a história da sua vida? Normalmente a resposta que se dá para Deus são as desculpas mais esfarrapadas, né? Mimadas, né? Mesmo sabendo que Deus já sabe a resposta antes de sair da boca, né? Tem gente que diz: Senhor, tu sabes, né? Como disse aí o profeta Ezequiel, tu sabes. Qual coisinha linda. É claro que ele sabe, mas não é o suficiente saber. É por isso que aqui é justamente onde as pessoas falham, porque são respostas mecânicas para direcionar para Deus. E onde faltou a convicção, onde existiu uma limitação para te travar e você não entendeu o que te travou. Porque o que te travou e você não enxergou o que te travou depois de ter visualizado todo esse cenário, esse ângulo de fracasso, e aí diz assim: por que Deus não fez? Por que Deus me abandonou? Não é nada disso. No fundo, chega de desculpas. É preciso reconhecer alguns momentos de limitação humana. E por que eu continuei a jornada, né? Por que eu não continuei a jornada? Por que eu não perseverei, né? Por que eu não acreditei naquilo que Deus tinha colocado no meu coração? Eu estava tão perto, tão próximo de realizar algo sobrenatural que eu ainda não tinha experimentado na história da minha vida e eu desisti. Então, entenda que na nossa jornada vão existir experiências de falha que nós podemos ajustar em uma próxima oportunidade. Aquela oportunidade, ela não volta mais, ela passa. Mas uma jornada de fé é o suficiente para você dar passos largos onde você não enxerga com os seus olhos humanos. É isso aí, cenários de fé, eles são montados no seu entendimento para que você desenhe no papel e coloque em prática com as suas atitudes. É disso que eu estou falando. Acredita nisso. Você poderia experimentar mais e melhor de você se você coloca a sua fé em prática e não desiste por causa de uma falha que aconteceu no meio da jornada. É isso aí, você precisa assistir essa mensagem até o final. Se essa mensagem está falando com você, então faz o seguinte: curte e não esquece de deixar aí o seu comentário. Então vamos seguir, que eu tenho mais para compartilhar aqui com você. Ezequiel 37:4-6 diz o seguinte: então ele me disse, né? O Senhor Deus disse para Ezequiel: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Para pensar, olha isso. Você se movimenta e Deus te dá uma direção. Deus envia sinais, Deus dá o comando para que você siga em frente, acreditando na sua jornada. Quantas coisas na sua vida precisa receber um comando, uma direção, para que as coisas inexistentes se tornem reais? É assim o poder criativo de Deus, por meio da palavra liberada. O que era apenas um vale de ossos sequíssimos começou a se unir, tendões, trazendo conexão, carne começando a dar uma forma, a pele que começa a envolver, trazer uma proteção, a estrutura que está se tornando mais real do que se imagina no poder de uma palavra verbalizada da sua boca. Começa a profetizar e declarar palavras que vão mudar a história da sua vida. A vida em Deus, o reino de Deus só existe por conexão do espírito do homem com o espírito de Deus. E isso vai atrair os céus sobre você. Não permita desconexão com pensamentos de fracasso. Aquele pensamento: será que eu vou conseguir? Tá difícil. Não permita desconexões com pensamentos que vão romper o teu relacionamento com Deus,
lembrando de experiências negativas, palavras contrárias. E deixa eu te dizer algo, muda o pensamento. Eu estive em uma conferência sobre o Vale do Silício e tem um pensamento do Vale do Silício que diz que a sua experiência negativa de falência, de quebradeira, foi importante para a sua experiência de vida pessoal e profissional. Você venceu essa etapa, ficou como experiência, você superou. Você não vai errar de novo porque a experiência te fez crescer, te amadureceu, te deu suporte. Uma atitude sua muda todo o cenário. O que parece ser desvantagem muda com uma atitude sua. É muito desvantajoso essa situação que eu estou enfrentando, mas com uma atitude sua muda todo o cenário. A sua mudança está nas suas mãos. Se a conexão estiver certa ali com Deus, tudo vai mudar e grandes coisas vão acontecer. Então abra a sua boca aí, profetiza, libera uma palavra. Olha essa palavra que te empodera aí, essa palavra vai te empoderar agora para você romper os teus limites e seguir em frente à sua jornada. Ezequiel 37, de 7 a 10. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, vem desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Olha o potencial de uma palavra verbalizada através da sua boca para mudar circunstâncias que parecem impossíveis de acontecer. Ezequiel profetizou não no que ele viu, mas naquilo que ele acreditou, e o que ele acreditou iria acontecer quando saía da boca, da sua boca. Quando Deus diz, faça, não fique com medo, não discorda não. Vai e faz o que tem que ser feito. Mesmo que você não entenda, obedeça. Quantas vezes eu estava em posição cômoda, tranquilo, dizendo, agora sim, agora eu descanso, agora eu vou dar um relax. E Deus me disse assim, faça, vai, se movimenta, não continue aí, mesmo sem entender, é preciso obedecer. Eu preferi obedecer porque eu reconheci a voz de quem estava falando comigo. Não era a voz das minhas emoções, não era a voz do que eu queria, era um direcionamento poderoso de Deus que transformaria a minha vida, a da minha esposa, a da minha família e a vida de outras pessoas. Eu sei quando Deus revela algo extraordinário, eu tenho convicção, porque eu conheço a voz dele, quando ele fala comigo. É isso aí, não tem confusão nas situações, tem paz, mesmo que seja diante da maior loucura, do cenário mais inusitado. Foi assim que Deus disse, sabe para quem? Para Noé. Sabe o que Deus disse para Noé? Faça uma arca. Foi assim que Deus disse para Abraão, Let Lerá, sai e vai. É isso aí, foi assim que Deus disse para Moisés, toca nessas águas, e o mar se abriu. E para você ele diz, vai por fé e não por vista. E eu quero orar por você, sabe por que você entrou aqui? Para ser transformado pelo poder de uma palavra. Você está entendendo aí o que Deus está falando com você? Você está entendendo aí o que Deus quer transformar dentro de você? Não importa a falha, é isso aí. Não se permita que a falha te pare. Mas você falhou porque está vindo uma nova oportunidade para você ajustar algo na sua vida. Então faz o seguinte, eu vou orar com você, porque eu creio no poder de Deus que está sendo aperfeiçoado sobre a sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que querem experimentar algo novo,
precisam mudar o direcionamento da sua vida dentro dessa série de mensagens. E eu creio que mudança e transformação fazem parte da nossa história. Eu profetizo um tempo de mudança, um tempo de manifestação do poder de Deus. Eu profetizo isso sobre a vida dos teus filhos, porque eu sei que eu estou profetizando sobre a minha vida, mudança e transformação. Para as pessoas que estão acrescentando mais e mais a Check-in Church, ao reino de Deus, eu te peço que o Senhor movimente elas de forma poderosa, que elas saiam daqui impactadas pelo poder da palavra de Deus, transforma os corações, em nome de Jesus, que sejam sinais, manifestação de sinais sobre a vida dos teus filhos, nesses dias que virão, para que eles entendam o chamado e a convicção do poder da palavra de Deus sobre a vida deles. É o que eu profetizo e declaro agora em nome de Jesus. Você que está vendo comigo, nesse chamado de conexão, nesse chamado de mudar uma situação, aonde foi falha, é a sua oportunidade de ajustar através da sua fé. Eu quero te pedir algo: não permite que essa falha que aconteceu te paralise, mas siga em frente. E eu te peço para você vir comigo, sabe como? Ajudando outras pessoas, compartilhando essa mensagem. Tá aqui, ó, redes sociais. Compartilha aí nas suas redes sociais. Manda para quem precisa ouvir essa mensagem. Seja independente do aplicativo, seja, não vou falar o nome dos aplicativos não, tá aí uma série de aplicativos, mais outros que você pode compartilhar para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas que você possa conseguir abençoar através do compartilhamento. Vamos nessa, Deus abençoe a sua vida. Tem uma parábola que fala sobre talentos, eu quero compartilhar com você agora, e ela diz o seguinte, lá em Mateus capítulo de número 25, versículo 14 e 15.